é uma página virada da história recente da nossa política. É isso, gente. Eu não tenho como dizer outra coisa. Lula deu essa entrevista a Mônica Bergamo e ao Florestan Fernandes Júnior. Muito bem. Eu confesso que eu não vi essa entrevista. E não tenho nem vontade de ver. Nada contra a pessoa do Lula. Mas é que, para mim, Lula já não me diz nada para o futuro. Lula é para eu entender o passado recente. Não mais que isto. E por mais que você talvez não goste disto que eu vou falar, eu tenho que dizer que, infelizmente, Lula é uma história recente. Ele está no pretérito. Porque se você quiser falar de presente e de futuro, não vai ser em Lula. Ou a gente vira essa página de nossa história psicológica, né, a nível político, ou estaremos reféns de um passado que não vai voltar mais e estaremos cada vez mais perdendo espaço para os nossos reais inimigos. Nós não podemos ter um sentimento de ódio a Lula, apesar de seus erros. Mas nós temos que entender que o tempo político de Lula já passou. E por mais que isso seja duro, alguém tem que dizer isto. Sinceramente, olhar para Lula como ainda alguém influenciável politicamente é para mim um sinal de nostalgia. Eu diria até que, comparando Lula com Brizola, imaginemos se o Brizola estivesse conosco, ele seria um homem de 100 anos. E eu diria que, mesmo com 100 anos, Brizola seria muito mais ativo no campo das ideias do que Lula. Lula não é mais aquela figura proeminente do fim da década de 70 para o início da década de 80. A realidade é outra. A realidade é que ou superemos o Lula e o lulismo, ou isso soterrará todo o campo dito progressista, todo o campo da esquerda, todo o campo que quer, de fato, uma política mais acertada. Por quê? Porque o PT e o lulismo, eles já se encerraram no tempo e no espaço. Eu vou dizer aqui uma coisa, que é o que vai acontecer. E cobrem de mim daqui dois anos não, mas daqui uns 8 anos, o petismo vai diminuir cada vez mais. O PT vai diminuir como partido, como o Lula diminuiu como figura política. Mas ele tem a sua importância histórica. Ele tem sua relevância histórica? É claro que tem. Mas o seu tempo, vou frisar isto, já passou. Porque Lula perdeu o trem da sua própria história. E Lula, quando em 2002 aceitou se ajoelhar ao sistema financeiro, e quando ele colocou Dilma como sua sucessora, e quando o PT aceitou a política neoliberal, rasgando a sua própria ideologia, Lula acabou por enterrar-se. E por mais que você tenha dinheiro, propaganda, verba partidária, se você não tiver a tua essência de ideologia, de discurso, você morre, porque o que vive na política são as ideias. Por isso que eu digo que se Brizola estivesse vivo, um homem de 100 anos teria muito mais espaço de atuação política do que o Lula. Claro que Brizola não concorreria ao cargo de presidente, mas seria talvez muito mais escutado que o Lula. E o Lula
O Lula é refém de seus próprios erros. Mas eu quero sim que Lula saia da cadeia. Que ele possa viver os seus últimos dias com um pouco mais de dignidade. Agora eu tenho que dizer, quando o Lula partir dessa para uma outra, com certeza o legado de Lula, em comparação ao legado de Brizola, ao legado de Darcy Ribeiro, ao legado de outros homens, inclusive como Ulisses Guimarães, será menor. Embora dos últimos governos, dos últimos presidentes, Lula tenha sido o mais estadista de todos. Mas é bom lembrar que todos aqueles que o sucederam são quadros da nossa história brasileira recente que serão colocados como a parte mais depressiva da história política. E, portanto, é claro que não serve como parâmetro para muita coisa. Porque nós sabemos quem é Bolsonaro, quem é Dilma e quem é Temer. Mas o fato é o seguinte: o trem da história passou e o Lula passou com ele. E só o Lula talvez que não tenha entendido isto. Ou melhor, ou talvez até mesmo os seus seguidores. O tempo passa quando a gente não consegue viver dentro dele. E quando a gente passa pelo tempo e não aprendeu com ele, vivemos reféns do passado. Esta é a verdade. Eu sei que esse vídeo não vai chegar a 1000 visualizações. Eu sei que esse vídeo vai ser muito pouco visto. Vai ser visto pela minha bolha. Mas não tem problema. O tempo é o senhor da razão. E olhar para o Lula é olhar para um passado recente da política. E por isso, nós temos que manter o respeito a Lula, mas sempre com um olhar crítico e dizendo: Lula, o teu erro de ter deixado Bolsonaro ocupar o Palácio Planalto foi-nos caro. Mas vamos resgatar esse erro, recuperar esse erro, em memória dos teus bons e belos serviços à nação. Mas está na hora, Lula, de dar espaço para quem quer reconstruir o campo progressista. Por isto que eu agora digo com toda franqueza: Lula ficará no espaço do tempo pretérito como uma lembrança boa, porque não vou guardar as coisas ruins, mas olho para o presente e para o futuro, e olho o Ciro à frente desse processo. Por quê? Porque os tempos são outros, e as nossas mentalidades têm que acompanhar a temporalidade atual, porque viver do passado não é fazer história. Fazer história é olhar o passado para não cometer os erros de lá de trás.